Bom dia, amada ICNV de Olaria. Aqui estamos para gravar o nosso culto. É muito bom poder falar com você. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 66. O salmista diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louve-no gloriosamente. Digam a Deus quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. Ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Amém. Pai amado, aqui estamos para cultuar o Senhor, para lhe render a glória que lhe é devida. E o Senhor fale conosco, Pai, nesse tempo. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar o nosso Senhor. Eu te convido você e sua família juntos declararmos ao Senhor: eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Glória! Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Diga: a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Juntos, eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Igreja, louva o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder.
és transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor. Maravilhoso estarmos na tua presença, Pai. Junto com a nossa família, nós queremos te agradecer, te agradecer. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso, meu amado, louve ao Senhor. Aí onde você está, agradeça ao Senhor junto com a sua família, com a sua casa. Nós queremos entoar a Ti essa canção, Deus. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo. Diga tua glória. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Você pode declarar: tua glória enche a terra e o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A tua glória enche a terra e o céu. Cante essa parte. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. De todo o seu coração, declare: maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diante de ti, Pai, os poderosos se dobrarão, todo joelho se dobrará diante do Senhor, Pai. Nós queremos terminar esse período de louvor entoando essa canção, sendo que os reinos se abalam diante de ti, Pai. Vamos juntos louvar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Junto com a sua família, louve e diga: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ouve, igreja, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pastor, Nós te adoramos, Senhor. Esse tempo em que estamos cultuando ao Senhor em nossos lares, temos a oportunidade de adorar ao Senhor. Cada família em seu lar adorar o Deus que é poderoso para cuidar de todas as coisas. As nações se curvam diante do Senhor, os povos se rendem diante do Senhor. Só o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Por isso nós aqui estamos clamando ao Senhor, que o Senhor venha abreviar o sofrimento da humanidade. De maneira, Pai amado, que o Senhor venha cessar esse vírus, e que os povos se rendam a Ti, que a humanidade se curve diante do Senhor, o único que é digno de ser adorado para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Nós estamos ministrando aos domingos pela manhã no Salmo de número 23. Salmo 23 tem sido a nossa meditação a cada manhã de domingo aqui na ICNV de Olaria. Davi vai dizer o poema que ele escreve ao Senhor, seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo nenhum,
pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges-me a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Meu Deus amado, que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Que o Senhor venha usar a minha vida para abençoar todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Que eles recebam da tua palavra e que o teu poder possa alcançar cada uma dessas vidas através da pregação da tua santa palavra nesse momento. Que o teu poder se manifeste entre nós, é o que nós te pedimos. Amém. O pastor de ovelhas não tinha uma vida nada fácil. Ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de maneira que essas ovelhas não tivessem necessidade de coisa alguma. Mas essa responsabilidade ela vai crescer muito quando se conhece a constituição da ovelha, como é o animal. Um animal que na sua constituição tinha sérias deficiências. Ela tinha dificuldade de locomoção, não conseguia correr muito, nem andar muito rápido. Ela tinha dificuldade de visão, por isso ela precisava de alguém que pudesse dar a ela direção, para que assim ela pudesse caminhar. Assim sendo, ela tinha dificuldades também de discernir aquilo que estava diante dela. Ela poderia simplesmente estar comendo de um pasto que na verdade não era um pasto saudável para ela. Um pasto que continha ervas daninhas, por exemplo. A ovelha era capaz de buscar o seu próprio alimento. Ela não era um animal ágil, por isso ela necessitava da presença do pastor em todo o tempo para garantir-lhes que ela não seria atacada por um inimigo, um predador, num momento qualquer da caminhada dela. Ela precisava do pastor por perto para protegê-la. Ela também precisava do pastor ao lado dela, para que assim ela pudesse passar pelo vale da sombra da morte, tendo a certeza que ainda que ela estivesse em vales escarpados, em caminhos difíceis demais, em que ela estivesse desesperada até da própria vida, ela podia olhar para o pastor, e sabendo que o pastor trazia na sua mão a vara e o cajado, ela se sentia segura. O pastor trazia nas mãos instrumentos que era particular dele, específico para ele, e que proporcionava proteção e consolo para as ovelhas que ele cuidava. Enquanto a vara era usada como instrumento de defesa e ataque, o cajado trazia a ovelha para perto do pastor e fazia isso para oferecer um consolo, um colo à ovelha que estava perdida, apavorada com a possibilidade de cair num precipício, aquela que estava sofrendo próximo do perigo. Por estas e outras razões, a ovelha necessitava de muito cuidado. Tanto eu quanto você sabemos o quanto é bom ter alguém que esteja preocupado conosco, alguém que nos espera, alguém que prepara coisas que para nós reflete o cuidado que essa pessoa tem conosco. E o versículo 5, ele expressa exatamente essa imagem. A imagem do pastor cuidando da sua ovelha. E não é apenas a imagem do pastor cuidando e dando cuidado para ela, mas também um pastor que está atento a todos os detalhes que possam promover o bem-estar dessa ovelha, que possam fazer com que essa ovelha esteja tranquila e segura ao lado do seu pastor. O pastor procurava pastos verdes e águas tranquilas para a ovelha. Cuidado. O pastor proporcionava refrigério para a alma cansada da ovelha. Cuidado para a ovelha. O pastor procurava um caminho justo para a sua ovelha e fazia isso por amor do seu nome. Cuidado para com a sua ovelha.
O pastor estava presente quando tinha que passar por um vale de trevas e morte. Era cuidado para com a ovelha. O pastor trazia na mão a vara e o cajado para poder proteger e consolar a ovelha. Cuidado do pastor para com a ovelha. O nosso Deus cuida de nós. E por muitas vezes, você não consegue nem perceber o cuidado do Senhor para com a sua vida. Mas Deus nunca abandona os seus. É como um bom pastor que está presente conosco em toda e qualquer situação. Deus cuida de cada um dos seus filhos com um cuidado mais que especial. Eu e você que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós podemos olhar para o alto e falar com um peito cheio de força que nós temos um bom pastor que cuida de nós. Nós podemos olhar para toda a situação que nós vivemos hoje. Nós podemos olhar para toda a dificuldade que vive a humanidade e ainda assim podemos encher o peito e dizer bem alto: meu pastor está cuidando de mim. Ele está cuidando da minha vida. Porque Ele provê tudo aquilo que eu preciso e faz isso ricamente. Para Deus não existe limite de generosidade, por exemplo. Deus tem os seus reservatórios inesgotáveis. Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que você e eu podemos imaginar ou pedir a Ele. Para o nosso pastor não existe meio termo. Como talvez pessoas imaginem e pensem: não, basta apenas isso, ou isso aqui talvez seja o suficiente. Para o bom pastor não existe meio termo. Não existe meia bondade para com a ovelha. O que existe é uma bondade plena, uma alegria plena. Existe do pastor uma paz perfeita e incomparável. Uma paz que o mundo desconhece. E que não tem como se comparar com a paz que o mundo tem. Mas o pastor promove, o bom pastor promove para a sua ovelha uma paz em tempos difíceis. Ainda que pelo vale da sombra da morte. Uma paz que pode fazer você e eu subirmos pelos vales, montanhas acima. Por caminhos difíceis demais. E ainda assim, diante dos nossos adversários, termos uma paz que o mundo não consegue compreender. Nosso bom pastor, ele prepara para a sua ovelha uma mesa colocada diante dos seus adversários. E aí nós voltamos para o nosso texto, quando Davi vai falar: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Davi vai falar de uma experiência pessoal dele com Deus. Davi vai retratar esse momento da sua vida, usando 3 figuras de linguagem. Davi vai falar sobre a figura de um banquete. Quando ele diz: preparas para mim um banquete à vista dos meus adversários. Deus trata o homem segundo o seu coração como rei. E Ele faz isso preparando um banquete para ele, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo transbordar o seu cálice. É impressionante como o bom pastor cuida da ovelha. Não há meio termo para ele. E isso nós podemos ver nos detalhes, como o bom pastor faz. É de surpreender a forma como o bom pastor vai servir as suas ovelhas. Ele vai colocar uma mesa posta. A primeira figura que ele traz é a de uma mesa colocada para a ovelha. Nós já sabemos que o pastor vai seguindo em frente. E nessa caminhada, subindo montanhas, ele vai à procura de um lugar onde ele vai procurar alimento para a sua ovelha. E ao encontrar, ele prepara tudo com muito carinho e abundância. Ele não bota um pão com manteiga apenas, um cafezinho com pão com manteiga. Ele prepara a mesa com um banquete, aonde não falta absolutamente nada.
procura um lugar farto. E aí mostra para Davi. Aqui está um lugar, mostra para a sua ovelha, aqui está um lugar que está preparado para você. Nós já vimos que o pastor conduzia as suas ovelhas para as altas montanhas no verão. E aí ele vai preparar um banquete, que numa outra tradução também pode ser visto como mesa, uma figura de linguagem, apenas para mostrar que ali está um banquete preparado. Philip Keller vai dizer que os platôs que eram encontrados nos altos das montanhas eram no formato de uma mesa que era encontrado nas regiões mais altas. E ali o pastor chegava e preparava aquele platô, aquela grama que estava ali, aquele capim que estava ali, de tal maneira que a ovelha, quando chegasse, tivesse só aquilo que era preparado para ela comer. Ele tirava as ervas venenosas, as flores e ervas venenosas. Ele matava as serpentes que poderiam existir entre as plantações. O pastor espantava as aves de rapina. E também salpicava sais e minerais pelo pasto como suplemento. Não apenas preparava tudo, mas também colocava um suplemento para que as ovelhas, ao comer, elas pudessem ter tudo o que elas precisavam. A mesa estava posta para a ovelha. Era só ela chegar e comer. Agora presta atenção, irmãos. Presta atenção, se não há como você olhar para Cristo e olhar para Cristo, ver que Cristo é a nossa mesa. Ele é o banquete daqueles que foram salvos pela graça de Deus. E fez isso pela fé. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a minha alma e a tua alma. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Quando ele diz, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A presença do nosso Senhor é sempre um lugar de fartura para nós. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Quando Jesus foi a um casamento, e lá no casamento o vinho acaba. E quando a mãe de Jesus pede para que procurem ele, Jesus faz um milagre, não um milagre apenas de trazer um pouco de vinho, mas fartura de vinho. Lembra da visita da casa enlutada? Marta e Maria, quando Lázaro, seu irmão, havia morrido. E Marta, desesperada, chega para Jesus, se o senhor tivesse chegado antes desse tempo, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz para ela, se creres, você verá a glória de Deus, porque quando Jesus está presente, Ele é poderoso para fazer um milagre. Lembra da sogra de Pedro, quando enferma estava? Jesus cura aquela mulher para servir a eles ali. Lembra da multiplicação dos pães? Quando não havia nada para a multidão comer, e Jesus precisou apenas de 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar, para que uma multidão inteira pudesse comer. Isaías no capítulo 25, os versículos 6 ao 9, diz assim, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Não há quem obstrua o nosso Deus. Em Cristo Jesus nós temos alimento para a nossa alma.
A cada manhã que você se chega à presença do bom pastor, ele estende o seu cajado para você, ele consola você e dá o alimento que você precisa para a sua alma. E mais do que isso, nenhum inimigo poderá impedir que ele faça isso por nós, que ele coloque a mesa por mim e por você. Por isso Davi vai dizer: preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Ele coloca a mesa diante deles, apesar deles, independente dos ataques dos inimigos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, os versículos 31 ao 39. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo. A mesa está colocada. Os inimigos estão à espreita, olhando aquilo que nós estamos comendo, preparado pelo nosso bom pastor. Mas por conta da presença do pastor, eles não têm como nos atacar. Não tem como nos ferir. E ainda que, apesar de acontecer qualquer coisa, o bom pastor da nossa vida traz em sua mão o cajado e a vara, para que em determinados momentos nos proteja, mas se não, nos consola diante das nossas lutas e dificuldades. Davi passa a mostrar uma outra imagem. Davi vai mostrar a imagem da cabeça ungida. Na sala do banquete, nós podemos olhar e ver a ovelha desfrutando do melhor que só o pastor pode preparar para ela. Dos deliciosos manjares na presença do bom pastor. E aí Davi vai dizer que a ovelha tem a sua cabeça ungida com óleo. Mas por que ungida com óleo? O óleo é o símbolo da alegria. Outro Salmo 45. Ele vai dizer assim no versículo 7: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Óleo também tinha fins terapêuticos. Curava sarnas, curava feridas, não apenas nos animais, mas também nos homens. O óleo também tinha fins protetivos. E era exatamente para isso que o bom pastor usava naquele momento. Ele servia para proteger as ovelhas das moscas e animais peçonhentos que insistiam em invadir a cabeça das ovelhas. Esses insetos peçonhentos colocavam as suas larvas na cabeça das ovelhas. E agora você imagine aquelas larvas se mexendo. Imagine a aflição daquela ovelha que não tem como coçar a cabeça. E assim não conseguindo, ela batia com a cabeça. E mais batia para poder se livrar daquilo. E aquilo se tornava um tormento para a ovelha.
Mas o bom pastor, sabendo que a ovelha corria risco disso acontecer, ele se antecipava àquilo e derramava sobre a cabeça da ovelha o óleo. O óleo que trazia alegria para aquela ovelha, porque ela sabia que nenhum animal peçonhento iria perturbá-la no momento em que ela estaria se fartando daquilo que o bom pastor tinha preparado para ela. Agora pense no cuidado do pastor. Ele carinhosamente acariciando a cabeça da sua ovelha, protegendo a sua ovelha dos vermes que empesteavam a cabeça dela. Agora pense na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense Ele derramando sobre a nossa cabeça do óleo do Espírito Santo do Senhor, fazendo com que a nossa mente não esteja poluída com aquilo que é do mundo, com aquilo que é verme do mundo, fazendo com que eu e você tenhamos não a mente do mundo, mas a mente de Deus neste mundo. Por isso o apóstolo Paulo, sabendo o quanto é perigoso vivermos neste século, neste mundo, na sociedade em que vivemos, recebendo influências que entram pela nossa mente, ele vai aconselhar a igreja de Filipos, quando ele diz no capítulo 4, versículos 8 e 9, Filipenses 4, 8 e 9, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Nós precisamos que o Senhor derrame do seu óleo sobre a nossa cabeça, de maneira que nós não venhamos a deixar com que os vermes deste mundo venham fazer ninho em nossa cabeça, e assim atormentarmos e vivermos como ovelhas aflitivas. Nós podemos chegar próximo ao nosso pastor e, como ovelha, estender a cabeça e esperar que ele derrame do seu óleo precioso sobre nós. Mas ele traz ainda uma outra imagem nesse versículo, a imagem do cálice transbordante. E aí Keller, do livro que temos usado para a meditação nesses domingos, ele vai dizer no seu comentário sobre o Salmo 23, no meio das viagens, do topo dos pastos, dos platôs, das mesas, do banquete que era servido e dos pastos nas campinas, ocorriam nevascas nesse tempo, nevascas inesperadas ou tempestades de granizo, e cabia ao pastor carregar consigo uma mistura de bebida forte misturada com água. Mas por que isso? Porque a ovelha, por vezes, ela acabava sofrendo de hipotermia. E aí, sofrendo de hipotermia, o pastor logo corria onde ela estava e pegava dessa mistura, uma dose dela, colocava na boca dessa ovelha um cálice e derramava na boca dessa ovelha, para que assim ela pudesse receber energia para poder levantar-se novamente. Isso trazia uma alegria à ovelha, incomparável. A ovelha rapidamente se recobrava, rapidamente se animava. Agora pensem que quadro magnífico do nosso bom pastor, derramando sobre nós do seu Espírito. Pensa do quadro magnífico quando eu e você estamos em estado de secura, em que nós estamos sofrendo, a nossa alma está num período difícil demais, e nós podemos nos voltar para o bom pastor que rapidamente derrama do seu cálice sobre nós, e recobramos novamente. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Você tem um Deus que cuida de você. Eu tenho um pastor que foi enviado por Deus para cuidar das feridas causadas pelo pecado quando feriu a minha alma. Eu tenho um pastor
que se chama Cristo, meu Salvador, o pão da vida, o meu banquete. Eu tenho um pastor que derramou do seu espírito sobre a minha cabeça, que me deu óleo de alegria quando a minha alma estava triste, quando eu não tinha forças para nada. Ele derrama do seu espírito sobre mim. Eu tenho um pastor que fez transbordar o meu cálice, de maneira que eu vivo independente das coisas que me cercam, vivo dias felizes. Mas, e você? A pergunta é, e você que me ouve nessa manhã? Você já provou do banquete da salvação do nosso Senhor? Você sabe que existe um Deus que enviou seu Filho para cuidar de ovelhas perdidas, que não sabem aonde pode se chegar, que as suas cabeças estão corroídas, comidas por vermes do pecado, que vivem com o seu coração tremendo por conta do frio, por conta dos inimigos que o desesperam. O bom pastor chama você, convida você a se render a Ele, para que assim você possa desfrutar também de todo o cuidado e proteção que só o pastor, bom pastor da nossa alma, pode oferecer. Que você não resista à voz do Senhor. Que hoje seja um dia onde você, como uma ovelha, possa inclinar a sua cabeça aos pés do Senhor e pastor das nossas vidas, para que assim você receba todo o cuidado que só Ele pode proporcionar ao ser humano. Em tempos de pandemia, em que você não pode apertar a mão de ninguém, abraçar ninguém, o bom pastor estende a sua mão para você, para que assim você possa estar aos seus pés e receber sobre a sua cabeça do óleo da salvação, e ver como Ele é poderoso para apagar os seus pecados, porque Ele já pagou por eles na cruz do Calvário, quando morreu por nossos pecados. O bom pastor nos chama nessa manhã a se curvar diante dele. Deus amado, nós oramos, porque sabemos que nós temos um bom pastor que cuida de nós. A nossa alma, Senhor, ela só encontra prazer e satisfação quando está diante de Ti. Meu Deus amado, eu oro por cada uma pessoa que ouviu hoje essa palavra. Aqueles que são como ovelhas perdidas, que estão à procura de alguém que possa cuidar da sua vida. Que o Senhor estenda a sua mão para essa pessoa, que ela possa se render diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua condição de ovelha que não tem como trazer solução alguma para o seu problema, mas o Senhor, o bom pastor, pode aliviar, transformar e trazer sobre a cabeça dessa ovelha perdida o óleo transformador do seu espírito. Oramos e pedimos que a tua boa mão seja com cada um daqueles que ouvem hoje a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.